Oi, gente, eu sou Juliana Ribeiro, sou bacharel e licenciada em Geografia, especialista em Coordenação Pedagógica e Planejamento, mestre em Geografia e doutorando em Ensino de Ciências. E aí, estou aqui do fundo da minha cozinha para compartilhar com vocês um pouquinho sobre crescimento populacional e distribuição da população. Só dando sequência às teorias demográficas, só para nós termos mais dados para pensarmos depois. Então, crescimento populacional ou crescimento demográfico é um conceito que corresponde ao aumento da quantidade de pessoas existentes no globo terrestre. Ao longo da história, houve períodos em que o crescimento da população esteve baixo, em outros que ele aumentou consideravelmente. Isso ocorreu segundo fatores como a qualidade de vida dos indivíduos, guerras, epidemias e os avanços da medicina. Muitas descobertas e avanços da área médica foram fundamentais para que os séculos 20 e 21 registrassem um elevado crescimento populacional. Nesse momento, o planeta passou a ter 2,5 bilhões de habitantes e até hoje esse número só tem aumentado. A população mundial é de aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas e, segundo dados do relatório da ONU de 2019, em 30 anos ela aumentará mais 2 bilhões. Então, assim, em 2050, o planeta Terra contará com cerca de 9,7 bilhões de indivíduos e isso poderá trazer muitas consequências negativas ao planeta Terra e à vida de seus habitantes, tais como aumento da poluição e, consequentemente, aquecimento global, degradação dos ecossistemas terrestres e aquáticos, perda de espécies animais e vegetais, aumento da pobreza e da desigualdade social, escassez de alimento e de água potável. Quer dizer, problemas que nós já temos, mas que eles serão acentuados. Quais fatores influenciam no crescimento populacional? Muitos fatores, tais como melhoria na qualidade de vida da população, que consequentemente leva ao aumento da expectativa de vida, avanço nas áreas da medicina e da tecnologia, aumento da taxa de natalidade, o número de nascimentos e do crescimento vegetativo, que é o crescimento natural, e diminuição dos índices de mortalidade infantil. Então, é fato que a população, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão tendo mais acesso à medicina, qualidade de vida, esporte, lazer, uma alimentação mais saudável. Então, essa é a realidade. O crescimento populacional mundial. O crescimento da população mundial. O crescimento populacional no mundo foi positivo nos últimos anos em alguns locais, e segundo dados do relatório da ONU de 2019, é possível que em 2100 a população mundial chegue aos 11 bilhões de pessoas. Atualmente, a taxa de crescimento demográfico está por volta de 1,2% ao ano, o que é baixo. Contudo, o número de habitantes continua a subir. É necessário ressaltar que em alguns países o número de habitantes não aumentou nas últimas décadas e possivelmente se manterá estável no futuro. A projeção realizada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU apresenta o aumento populacional dos continentes. Dentre todos os continentes, o qual terá uma subida considerável na taxa populacional durante as próximas décadas será a África. Então, as perspectivas são, que a Ásia tenha, sim, um aumento e depois haja um declínio e a África continue a aumentar. Nos outros continentes, a projeção se mostra mais estável, com pequenos aumentos populacionais a partir de 2020, como a Ásia, a América do Norte e a América Latina e o Caribe. Já na Europa e na Oceania, os números tendem a permanecer estáveis ou mesmo baixarem. De modo a compreender melhor as taxas do crescimento populacional nos continentes entre os anos de 1950 e 2010, confira o gráfico abaixo. Então, o continente que mais cresceu foi a África, as projeções são para a África,
né? E isso nos leva a pensar em outros problemas, o aumento da desertificação, né, a migração de pessoas saindo da África subsaariana, indo para regiões do continente com melhores condições de vida ou migrando para a Europa. Então, constantemente nós vemos as notícias dos barcos, né, de pessoas que perdem a vida, dos naufrágios. Então, é importante referir que, de acordo com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a taxa de crescimento anual foi maior nos países menos desenvolvidos, e aí cortou aqui o slide, menos desenvolvidos. Então, a taxa de crescimento natural anual da população no mundo, de diferentes grupos de países, por nível de desenvolvimento, então, as perspectivas de 1950 a 2015, né, no mundo, nos países menos desenvolvidos, nos países mais desenvolvidos e no muito menos desenvolvidos. Então, sobre esse fator, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais, Liu Zhenmin, afirma: muitas das populações que crescem mais rapidamente estão nos países mais pobres, onde o crescimento da população traz desafios adicionais ao esforço para erradicar a pobreza, alcançar uma maior igualdade, combater a fome e a malnutrição e fortalecer a cobertura e a qualidade dos sistemas de saúde e de educação para garantir que ninguém seja deixado para trás. Nossa, eu me lembrei agora de uma reportagem que eu li uma vez, que a Índia estava barateando o preço da televisão para tentar conter esse crescimento populacional. Ou seja, as pessoas iriam chegar em casa depois do trabalho e iriam assistir televisão, ao invés de terem jantarem, irem dormir, terem relações sexuais. Mas eu acho que essa política não deu muito certo, né? Então, o crescimento da população brasileira. A evolução da população brasileira tem ocorrido de maneira natural nas últimas décadas. Foi no século XX que houve uma explosão demográfica no Brasil, consequência da melhoria da qualidade e expectativa de vida da população. O pico demográfico aconteceu em 1960 e nas décadas seguintes esteve em declínio. E aí, cortou, né, a configuração do que eu fiz no PowerPoint do Canva, mas só para nós termos uma ideia. Segundo o IBGE, a projeção da quantidade de habitantes no Brasil em 2020 era de cerca de 210 milhões de pessoas. Com isso, o Brasil ocupa o 6º lugar dos países mais populosos do mundo, ficando atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia e do Paquistão. Então, nós éramos, até alguns anos atrás, o 5º país do mundo em extensão territorial e em população. Nós perdemos para a Indonésia e para o Paquistão. Então, hoje o Brasil é o 5º país do mundo em extensão territorial e o 7º em população. Desculpa, o 6º, né? Desculpa. Então, é provável que a taxa de crescimento populacional do Brasil aumente nos últimos anos. No entanto, especialistas não preveem uma explosão demográfica. Então, as projeções para o crescimento do Brasil, né, segundo a ONU, é que cheguemos aos 238,3 milhões de pessoas em 2050 e aí comece a haver um declínio. Então, como calcular a taxa de crescimento populacional?
O cálculo de crescimento populacional é baseado em dois dados: crescimento vegetativo ou crescimento natural, que corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, sendo calculado taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, que é o total em porcentagem. E o crescimento absoluto, que representa a variação do número de indivíduos em um determinado tempo, considerando os nascimentos, as mortes e o saldo migratório. O cálculo é feito da seguinte maneira: nascimento menos mortes, mais o saldo migratório, vezes 10, né, dividido pela população total, aí nós teremos uma porcentagem. Então, distribuição da população. Em termos de distribuição, pode-se afirmar que a densidade demográfica mundial, número de habitantes por quilômetro quadrado, é concentrada e desigual. Isso ocorre pois a maior parte da população mundial está concentrada no continente asiático, ou seja, 60% da população mundial encontra-se na Ásia, e nesse sentido, é importante diferenciar um país populoso de um país povoado. Então, populoso é um conceito relacionado à população absoluta de um país. Em números absolutos, corresponde a quantos habitantes vivem em determinado local. Nesse sentido, quando a população absoluta é bastante expressiva, fala-se em país populoso, cidade populosa. Já povoado é um conceito que expressa a relação entre o número total de habitantes e sua distribuição no território por quilômetro quadrado. Essa relação corresponde à divisão da população absoluta de um país pela área desse mesmo território. Então, essa informação constitui o dado denominado densidade demográfica, que é o número de habitantes dividido por quilômetro quadrado. Então, existem mais pessoas vivendo dentro desse círculo do que fora dele. É importante ressaltar, portanto, que existem fatores físicos e sociais que determinam a concentração da população em determinados locais. Vamos pensar em aspectos gerais que te ajudarão a entender e pensar os casos apresentados. É importante ter em mente que esses fatores se interrelacionam e muitas vezes são interdependentes. Então, nós temos os fatores físicos, fatores naturais que influenciam na distribuição da população. Falei agora há pouco, por exemplo, sobre a África subsaariana, né? Clima, em contraposição a lugares desérticos e polares, e é possível notar que nas áreas tropicais e temperadas, sobretudo úmidas, há uma maior concentração populacional. Então, é aquela questão de morar no Canadá, na parte pertencente ao Círculo Polar Ártico, com as temperaturas extremas. Quer dizer, para um brasileiro, para alguém que está acostumado com o calor, vamos pensar no norte e no nordeste, que são regiões quentes. Aliás, está quente em todo lugar, né? Então, para uma pessoa ir morar em outro país, ele vai passar pelo processo de aclimatação. Claro que o ser humano se adapta a tudo, mas vai ser sofrido, vai ser difícil essa aclimatação. Então, relevo. As primeiras áreas ocupadas em grande parte do mundo foram as áreas litorâneas, sobretudo pelas grandes navegações marítimas e o processo de colonização. A exploração das colônias deu início às primeiras cidades, que até hoje concentram população. Além disso, era pelo litoral que o comércio era feito, possibilitando o intercâmbio comercial entre os países. As planícies, portanto, de modo geral, eram mais ocupadas. No entanto, sobretudo no Brasil, há grande ocupação em planaltos, podendo ressaltar o caso de São Paulo, maior metrópole nacional. Solo. É importante lembrar que foi no entorno dos rios o início de grandes civilizações humanas. Isto porque, além da importância do rio para a sobrevivência, no entorno deles está o solo aluvial, que permite a agricultura. Foram nesses locais, portanto, as primeiras ocupações humanas. Nos dias atuais, os locais de solo fértil também é mais valorizado, apesar da modernização das tecnologias agrícolas. Temos também a geologia, que vai ser um fator determinante. Mas como assim? Algumas áreas do planeta possuem muita instabilidade tectônica. O Japão, por exemplo, tem a 10ª maior população, apesar de ser uma área instável com muitos tremores. Foi necessária uma adequação econômica e social que viabilizasse essa ocupação.
Nem todos os países ou regiões conseguem manter a população em áreas de instabilidade geológica. Podemos citar, por exemplo, as ilhas ou regiões vulcânicas. Então, nessa questão da geologia, o Japão, pós Segunda Guerra Mundial, ele investe em educação, né? E tem umas pesquisas, né? Um artigo que eu li, que o Japão desenvolveu um tijolo que ele é um pouco flexível. Então, dependendo da intensidade do terremoto, o prédio balança, mas ele não cai. E aí tem os fatores sociais, né? Fatores históricos. Populações muito antigas possuem muitas raízes culturais e tendem a concentrar maior população. Como exemplo, podemos dar a Ásia e a África, berço das primeiras civilizações humanas. Fatores sociais, econômicos. A infraestrutura urbana é feita de modo a aglomerar a população. Exemplo disso, temos o fenômeno da verticalização. Na mesma área em que antes 5 pessoas moravam numa casa, por exemplo, se constrói um prédio que cabe muito mais pessoas na mesma área. Então, nós tínhamos as cidades horizontais e hoje nós temos as cidades, né, verticais, bairros extremamente com concentração de prédio, ou seja, ao invés de uma casa, nós vamos ter 30, 40 casas. E aí, claro que para a prefeitura é muito bom, ao invés de receber um IPTU, ela vai receber 30, 40, né? Então, portanto, nas áreas de maior infraestrutura urbana, tem um maior concentrado populacional. O meio urbano, porém, é desigual. E mesmo que parte da população não consiga acessar essa infraestrutura, se concentra nas periferias, porque ali se concentram também oportunidades de desenvolvimento e emprego. Importante ressaltar que esse fator influencia também os fatores ditos naturais, uma vez que nem sempre é possível acessar as regiões de maior amenidade ambiental e climática. Político. Uma boa estabilidade política pode atrair pessoas, além de que existem fatores políticos que direcionam a ocupação, por exemplo, a interiorização do Brasil e a ocupação geoeconômica do Centro-Oeste, ficou com letra minúscula. Isso teve como eixo a atração de imigrantes do Sul, também com letra minúscula, que ganhavam grandes glebas de terra com o intuito de colonizar, de levar o desenvolvimento e infraestrutura econômica por meio da expansão da fronteira agropecuária, isto é, por meio de planos políticos de desenvolvimento para determinados locais, direcionando a ocupação. Então, foram planos, né, governamentais para ocupar. E cultural. Né, o exemplo de Israel e Palestina ajuda a visualizar o aspecto cultural influenciando a distribuição. Quando há uma raiz cultural num determinado local que pode gerar, inclusive, conflitos entre povos, outro ponto é que, com a globalização, as culturas americanas, né, e europeias possuem maior projeção e aceitação mundial, permeando o imaginário e aumentando também o desejo de imigração. Claro que isso é regulado como um fator econômico, sobretudo, existe uma forte influência cultural latina na cultura americana, que ocorre pela discrepância dos níveis econômicos entre as regiões. Bons estudos, desejo muito sucesso nos Enems e nos vestibulares, que seja o último, né?